Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje nós iremos falar sobre as revoltas rurais que ocorreram no Brasil republicano. Então nós vamos passar pela revolta de Canudos, nós vamos aqui falar sobre o cangaço, sobre a revolta do Juazeiro, que é a revolta do Padre Cícero, e também iremos falar sobre a revolta do contestado, pessoal. Todas essas revoltas, portanto, são consideradas revoltas rurais, tá? Então, nessa primeira parte, nós iremos abordar esses assuntos com vocês. E vamos começando com os movimentos rurais. Vamos começando aqui com Canudos. Canudos, o conflito que iniciou em 1896 e perdurou até 1897, tá, pessoal? O que é interessante nós sabermos aqui sobre Canudos, tá? É que historicamente essa região, né, é uma região caracterizada, né, a região ali da Bahia é uma região caracterizada por latifúndios improdutivos, é caracterizada aqui por secas que são secas prolongadas e cíclicas, né, que ocorrem na região. Nós temos também, além disso, o descaso com esse trabalhador provocado aí por esses latifundiários, os aumentos dos impostos e ainda, para ajudar, a separação entre a religião e o Estado decorrente, portanto, da proclamação da República, pessoal. Então, o que nós teremos aqui ocorrendo? Todas essas condições irão levar os camponeses locais, né, as pessoas que eram aproveitadas, que eram exploradas nessa região, irá levar com que essas pessoas sigam Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, líder messiânico nessa região, ele vai formar nas margens do rio Vaza Barris, na região do Arraial do Belo Monte, no interior da Bahia. Nós iremos ter Antônio Conselheiro formando o Arraial de Canudos. Arraial de Canudos, que chegou a ter aproximadamente 30 mil habitantes, tá? Aqui eu coloquei para vocês alguns pontos referentes a esse conflito, tá, pessoal? Então, volto mais uma vez a falar a respeito dos conflitos que o Arraial de Canudos ele vai realizar com tudo o que está propondo ali para esses camponeses, esses miseráveis que passavam fome na região da Bahia, tá? Então nós teremos aqui uma comunidade que, segundo o Estado republicano, ele irá formar um Estado paralelo à República e, portanto, ameaçando a instituição republicana, tá? Os coronéis, lógico, os coronéis locais, os latifundiários locais, eles vão perder a sua mão de obra, que viam em Canudos uma possibilidade de sair daquela condição de miséria e de exploração ao qual estavam submetidos. E a igreja também irá questionar Canudos, porque Antônio Conselheiro ele não era um padre, né? Ele não era um líder religioso de dentro da igreja. Ele era alguém que teve contato com as questões religiosas, com todo esse mundo religioso católico, inclusive vivia de algumas pinturas e alguns trabalhos de restaurações nessas igrejas, né? E ele acabou aí absorvendo muito dessa questão religiosa católica, né? Então a igreja também irá questionar a existência de Canudos, porque o líder messiânico Antônio Conselheiro, ele era uma ameaça a essa instituição, tá? Então aí no ano de 1896 nós teremos uma campanha de difamação sendo realizada contra Canudos nos principais jornais da capital,
associando Canudos a um retrocesso político, né, a uma volta à monarquia. Nós teremos, portanto, sendo enviado para extirpar definitivamente a região, nós teremos sendo enviados 4 expedições que irão massacrar Canudos. Nas 3 primeiras expedições, Canudos resiste a essas expedições, e na 4ª ficou quase que impossível resistir a toda a truculência do exército brasileiro, tá? A fonte bibliográfica que nos retrata aí Canudos, como que nós chegamos a tudo que aconteceu em Canudos, ela vai ser o folhetim, né, as publicações de Euclides da Cunha, considerado um modernista. Depois o professor Edilson ele vai abordar também com vocês um pouquinho sobre esses pontos, tá? Então aí nós temos os Sertões, que era publicado diariamente. Euclides da Cunha ele fazia os relatos a respeito da região, um retrato fiel a respeito da terra, do homem e da luta, que são os 3 pontos que contém aí nos Sertões de Euclides da Cunha. E é daí que nós temos toda a fonte bibliográfica do que foi Canudos e do massacre contra Canudos. Aqui, pessoal, vocês podem ver o rio Vaza Barris, e onde está achurado em vermelho é a região onde nós teremos o cangaço ocorrendo aí, beleza? Então vocês podem ter uma dimensão do que foi aí o que foi Canudos, tá? A influência em toda essa região achurada. Bom, como eu disse para vocês, o massacre ele teve quatro combates, né? 4 embates. O primeiro nós vamos ter 113 soldados sendo enviados para a região. Esses 113 soldados foram vencidos por camponeses munidos de machado, de enxada e alguns instrumentos rurais. O segundo aconteceu a mesma coisa. O terceiro, liderados por Moreira César, que é considerado o corta-cabeças, conhecido pela sua truculência e por ter vencido a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, também acabou sendo derrotada pelos conselheiristas. E o quarto embate, aproximadamente, uma estimativa de que foram enviados 10 mil soldados. Algumas fontes relatam em torno de 25 mil soldados. 10 mil é uma estimativa, ok? E a foto do Antônio Conselheiro após esse quarto embate. É interessante aqui nós falarmos um pouquinho de Canudos, porque quando a gente fala que Antônio Conselheiro ele ameaçava essas instituições, nós temos que observar que essas instituições elas queriam manter o seu domínio, o seu controle sobre o povo e sobre a terra, né? E dessa forma o Antônio Conselheiro ele foi muito perseguido, e a sua ideia de uma comunidade onde tudo que era produzido seria distribuído entre todos era visto com maus olhos por esse governo republicano, né? Nós tínhamos Antônio Conselheiro com aproximadamente 12 conselheiros, tal como na Santa Ceia, né, os 12 apóstolos. Antônio Conselheiro contava com 12 conselheiros, cada um responsável por uma função dentro de Canudos. E então nós podemos observar aqui que, de certa forma, ele não detinha sobre si o controle total das coisas, né? Ele não era um centralizador, ele acabava ali dividindo as tarefas, e tudo que era produzido dentro de Canudos era distribuído para todos de Canudos, tá? Uma outra coisa importante, tá? Quando o conflito vai ocorrer, é quando os conselheiristas eles encomendam uma madeira para a construção da capela dentro de Canudos, e essa encomenda ela não é entregue
na região onde eles vão buscar, né? Ela não é entregue porque essas pessoas que venderam, eles fizeram um acordo com os coronéis locais e fizeram um acordo aí com o governo republicano e deixaram de entregar o que havia sido comprado pelos conselheiristas. Detalhe, os conselheiristas já haviam pago essa madeira para a construção. Daí em diante é que nós teremos o início desse conflito, tá, pessoal? Nessa região onde a atuação dos coronéis ela era bem forte, ok? E aqui eu coloquei alguns lemas de Antônio Conselheiro, lemas esses que eram utilizados contra o mesmo para que o governo declarasse Canudos uma ameaça à República. Bom, depois o professor Edilson irá abordar com vocês esses pontos aqui relacionados à literatura, principalmente onde o Antônio Conselheiro ele é considerado como um visionário, né? Ele é um indivíduo que em suas falas ele acabou prevendo que o sertão iria virar mar e o mar virar sertão, né? Então ali na região onde tivemos o Arraial de Canudos, essa região ela foi alagada, né? Foi represada e Canudos foi totalmente dominada por esse represamento da água. E aí toda a denúncia que depois o professor Edilson, como eu já falei para vocês, ele trabalhará com vocês. A parte histórica que nos cabe é justamente esses pontos que eu acabei de relatar a vocês, tá, pessoal? Em relação à obra, vocês podem ver que a obra é dividida em 3 partes, beleza? A terra, o homem e a luta. Bom, vamos agora para a revolta do Juazeiro, né? Essa revolta do Juazeiro está relacionada à política das salvações. Essa política das salvações que foi aplicada por Hermes da Fonseca numa intenção de substituir os poderes locais por outras elites, né? Por outros poderes, por outros grupos tradicionais, né? Então nós vamos ter aqui na região do Cariri, nessa região aí do Ceará, né? Nós tínhamos a família Accioli. A família Accioli era tradicional nessa região e era aliada ao padre Cícero, ou ao contrário, né? O padre Cícero era aliado à família Accioli. Na política das salvações, onde Hermes da Fonseca, numa tentativa de substituir os poderes tradicionais por outros grupos aristocráticos, né, que não estavam ali no poder, nós teremos a confluência ou a ocorrência dessa revolta do Juazeiro, onde o padre Cícero ele vai liderar um exército de fiéis para recuperar o poder para a família Accioli. O padre Cícero ele ganha expressividade diante desse fato, ele que também era um dos latifundiários locais, né, um padre aí que controlava as terras da igreja localmente, tá? Então ele era um grande latifundiário, um grande coronel na região, aliado à família Accioli. Ele ganha prestígio nesse movimento e vários fiéis passam a segui-lo. Ele acabou se tornando uma grande referência religiosa na região até os dias de hoje. Como que ele chegou a essa referência religiosa, pessoal? Tudo começa com o milagre da hóstia, onde uma senhora ela vai absorver, né, vai engolir essa hóstia das mãos entregue diretamente pelo padre Cícero, e logo em seguida ela começa a ter espasmos de sangue ali. A igreja proíbe os fiéis e até mesmo o padre Accioli de promover vários movimentos que tinham para encontrá-lo devido a esse pseudo milagre. Após um bom tempo, a igreja chegou à conclusão de que não foi um milagre, apenas
foi uma inflamação que essa senhora estava na garganta, e a hoste acabou fazendo com que essa inflamação ela viesse ali a, de certa forma, trazer à tona o sangue, né? Então a igreja proibiu essas romarias que tinham para a região em 1892. Mesmo assim, o padre Cícero continuou a trazer esses fiéis. Em 1816 ele acaba sendo excomungado após ser eleito prefeito de Juazeiro, e em 1934 ele vai morrer aos 90 anos de idade, pessoal. Então essa foi a revolta do Juazeiro, revolta provocada pela política das salvações, ou política salvacionista de Hermes da Fonseca. Okay? E a próxima revolta que nós temos, revolta rural, é a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado, que irá ocorrer ali na região contestada entre Santa Catarina e o Paraná, por isso o nome, Guerra do Contestado, durou de 1912 a 1916. Além da contestação em relação a quem iria permanecer o controle, para quem iria permanecer o controle da região, nós temos também a causa dessa revolta relacionada a vários e vários indivíduos que passavam fome na região e, portanto, perambulavam sobre o local, né? O outro ponto relacionado a isso também seria a exploração dos camponeses e a concessão de benefícios para a construção de estradas, de ferrovia na região, e a exploração da madeira por empresas, portanto, inglesas e americanas. A empresa americana para a construção de ferrovias e a empresa inglesa na exploração de madeiras, o que provocou ainda mais, o que acabou acarretando um aumento dessa marginalização da população que estavam localmente. Por quê, pessoal? Os camponeses que tinham suas pequenas propriedades foram expulsos para dar origem à passagem da ferrovia ou à exploração da madeira pelas empresas Brasil Lumber and Colonization e a Brasil Highway, né? E outro ponto também, além dessa expulsão desses camponeses, os trabalhadores que foram trazidos para a construção das ferrovias não foram levados até os seus locais de origem de volta. Então eles terminaram de construir a ferrovia e foram abandonados localmente. Esses indivíduos que estavam marginalizados, juntamente com esses pequenos produtores, com esses pequenos camponeses que perderam suas terras, eles vão procurar ajuda em torno de um líder messiânico que era o José Maria, tá? E assim como em Canudos, essa revolta ela foi fortemente combatida, né? Ela foi violentamente combatida pelas tropas republicanas, onde os participantes, onde os revoltosos que estavam ali em torno do líder José Maria foram massacrados através de luta aérea e luta terrestre. Inclusive é interessante expor aqui para vocês que a Guerra do Contestado, que vocês estão vendo aí na tela, na parte em verde mais clara achurada, essa Guerra do Contestado que ocorreu nessa região, pessoal, ela foi o primeiro conflito no Brasil onde nós tivemos a utilização de aviões de guerra, ok? E aí algumas fotos para que vocês possam vislumbrar sobre esse momento da história do Brasil. Bom, pessoal, e assim chegamos à última das revoltas rurais, né, que é o banditismo social, ou cangaço como é conhecido. O cangaço que chegou até nós através da literatura de cordel, através das histórias que perpassaram o tempo, né? Os cangaceiros que são frutos dessa miséria que assolava a região nordeste do Brasil, tá? Aqui coloquei para vocês os principais grupos de cangaceiros que vão surgir durante o período republicano
e perdurarão até ali o governo de Vargas. Lampião e Corisco, que foram os principais cangaceiros. Porém, o cangaço surge ainda na época do Império. Lá por volta de 1870 nós já tínhamos relatos de cangaceiros percorrendo esse local aí, o polígono da seca, tá, pessoal? Esses bandos armados, como eu disse para vocês, esses bandos armados, eles são frutos de uma situação local, né? Então eles são frutos dessa miséria crônica que a população nordestina passava, dessas secas cíclicas, da má distribuição de terras e do descaso por parte do Estado e dos coronéis para com essa população mais pobre. Esses grupos que viviam perambulando de um local para o outro, esses grupos armados, outrora chegaram a trabalhar para coronéis e outrora para o Estado, perseguindo inclusive a coluna Prestes. Esses grupos, pessoal, foram caçados pelo governo, né? E aqui eu coloquei para vocês a foto do grupo do Lampião, onde o Lampião está sendo representado aqui embaixo com a sua cabeça cortada. Muitas eram as ofertas, as recompensas ofertadas para quem conseguisse capturar os cangaceiros. Os cangaceiros, portanto, foram perseguidos aí pela polícia volante, um a um acabaram sendo exterminados até o governo Vargas, tá? Eram os únicos que despertavam medos nos coronéis e também no governo republicano. E aqui coloquei para vocês alguns desses grupos que existiram ao longo do período em que o cangaço esteve vigente na região nordeste do Brasil, ali na região central, na região mais interiorana do Ceará, na região da Paraíba, Bahia, ok? Então, Jesuíno Alves de Melo Calado, Jesuíno Brilhante, foi o primeiro grupo de cangaceiro. Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, conhecido pela sua crueldade, ele adorava ver as vítimas estribuchando, tá? Mas também foi o primeiro grupo de cangaceiro a introduzir mulheres em seu grupo volante, aí, né? Em seu grupo de andantes, tá? Posteriormente à morte do Virgulino Ferreira da Silva, nós teremos, assumindo a frente desse cangaço, o Corisco, que também pertenceu ao grupo do Lampião. Esses foram alguns dos grupos de cangaceiros. Turma, ficamos aqui com as nossas revoltas rurais e espero vocês para o próximo bloco, que serão as revoltas urbanas.